Vamos lá, então. Começar a nossa revisão final aqui. Entrando agora. Parece que abriu. João, conseguiu entrar? Está nos escutando aí, João? Beleza. Só estou tentando abrir aqui o que eu vou passar para vocês. Bom, então vamos lá. Me desculpem os probleminhas técnicos que apareceram aqui no início. Hoje deu uma travadinha de manhã numa outra aula também. Não sei o que aconteceu, mas já está tudo resolvido. Nós precisamos revisar os sofistas e Sócrates, que é o que cai na nossa avaliação, que estava faltando a revisão. Vocês devem ter visto, eu já coloquei no grupo lá do WhatsApp de vocês os arquivos e também já coloquei o material das apostilas, tanto de filosofia como de sociologia, né? Vamos começar do princípio, então, né? Trabalhar primeiro com a apresentação do Sócrates, né? A gente retomar, a gente já viu isso, nasceu em Atenas, na Grécia, abandonou a preocupação com o mundo físico, a natureza, que era a preocupação dos pré-socráticos, que a gente viu na revisão passada, e passou a se preocupar com questões metafísicas, além da física, além do mundo físico, da origem e natureza das coisas, ou seja, que vão além do mundo físico, como belo, justiça, virtude, coragem, etc., passaram a ser a preocupação da filosofia do Sócrates, né? Nada escreveu, e os seus ensinamentos a gente tem conhecimento através dos diálogos de Platão, principalmente foi mestre do Platão. Seus métodos de ensino consistiam na ironia, pergunta, e na maiêutica, dar luz às ideias. Conversava com as pessoas em praça pública e nada cobrava para ensinar. Incomodou muita gente em sua época, principalmente os sofistas, pois esses acreditavam ser impossível conhecer a verdade e cobravam muito caro para ensinar. Foi considerado pelo oráculo de Delfos o homem mais sábio de Atenas. Apesar de ter sido considerado o homem mais sábio, ele humildemente dizia: só sei que nada sei. Admitia a própria ignorância sobre determinados assuntos para então adquirir um conhecimento verdadeiro. Foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude ateniense através de seus ensinamentos, né? E foi também acusado de ateísmo e de zombar da quantidade e da personificação dos deuses, né? O antropomorfismo dos deuses, né, gregos, né? Que se personificavam em pessoas, né? Os sofistas, então, que são esses que ficaram de alguma forma incomodados com o trabalho filosófico ali dos Sócrates, quem eram e o que faziam, né? É o que falta para a gente fechar aqui. Tem alguém tentando entrar? Vamos permitir aqui o João. Já entrou. A gente está aqui na apresentação dos sofistas. Vamos para os sofistas aqui.
a palavra sofista em grego significa sábio, portanto, os sofistas eram grandes sábios de sua época. Eles acreditavam que era impossível conhecer a verdade sobre as coisas e o mundo, e, portanto, como grande legado, nos deixaram a ideia de relativismo, né, da impossibilidade de conhecer a verdade absoluta. Afirmavam que não existiam verdades absolutas, e por isso a gente pode dizer que eles eram rivais do Sócrates, porque o Sócrates afirmava que era possível chegar a conhecer a verdade a partir da razão e do seu método que ele criou, que era a maiêutica, né? Cobravam muito caro para ensinar discurso, oratória e a retórica, a arte de se comunicar de forma eficaz e persuasiva. Tinham a habilidade de transformar um argumento fraco em um argumento forte, e por tudo isso podem ser considerados os primeiros advogados do mundo, os primeiros a advogar alguma tese, né? Quem são os principais sofistas? Assim, Protágoras, né, que viveu entre 490 e 421 a.C., foi um dos mais importantes e influentes sofistas, e ficou para nós como máxima dele a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto são. O que ele quer dizer com isso? Que a verdade é relativa, ou seja, vai depender do ponto de vista de cada um. O que é correto para uma pessoa, por exemplo, pode não ser para outra. Por isso, o homem é a medida de todas as coisas, né? Górgias, que viveu entre 487 e 380 a.C., acreditava que a persuasão era essencial aos homens e dizia que nada existe que possa ser conhecido. Se pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado, e se pudesse ser comunicado, não poderia ser entendido. Portanto, o homem não pode conhecer verdadeiramente nada. Todos os conhecimentos que a gente tem são conhecimentos falsos e que não podem ser considerados o conhecimento verdadeiro mesmo, né? Como é que se deu essa batalha entre os Sócrates e os sofistas ali, né? Sócrates tinha um enorme compromisso com a verdade, se preocupava em encontrar um conceito que fosse universal, ou seja, que valesse para todas as pessoas, em qualquer parte do tempo e do espaço. A universalidade é, na verdade, uma das grandes características da filosofia. Porém, os sofistas eram considerados relativistas, que eu já falei para vocês antes, ou seja, para eles não existia uma verdade universal que pudesse ser conhecida. Tudo, na verdade, não passa de opinião, ou da conveniência do mais forte, daquele que consegue passar a sua opinião como sendo verdadeira. Esse é um embate central entre os Sócrates e os sofistas, e o embate entre os Sócrates, os sofistas e os pré-socráticos se dá na medida que Sócrates e os sofistas abandonam a ideia do mundo, da busca pela essência de todas as coisas no mundo natural, passam a fazer uma discussão mais no campo da metafísica, daquelas coisas que são além do mundo físico, além do mundo natural. Também querendo entrar aqui. Ali. Bom, logo após esse período entre os sofistas e os Sócrates, a gente tem aí o aparecimento daquele que é o responsável por nos dar a condição de conhecer os diálogos socráticos, que é o Platão, que viveu entre 427 e 347 a.C., né? Considerado um dos clássicos da filosofia, foi discípulo de Sócrates, todas as suas obras são em formas de diálogos, sua doutrina principal é das ideias, também conhecido como mundo das ideias ou teoria das formas. As ideias para ele seriam entidades imutáveis e eternas do pensamento e servem para explicar a aquisição dos conceitos e significados das palavras, né? Para ele, os sentidos revelam como as coisas são múltiplas e estão sempre mudando. Porém, a razão revela a unidade e a permanência das coisas. A ideia, forma, é o objeto próprio do conhecimento intelectual. É a realidade metafísica, aquilo que está além da física, necessária e universal,
que ultrapassa o mundo das coisas sensíveis, que são particulares e contingentes, ou seja, não necessárias, né? Assim, para o Platão, o mundo sensível consiste na aparência das coisas e é objeto da opinião, doxa, enquanto que o mundo das ideias, a verdadeira realidade, é objeto da razão, do conhecimento racional e científico, da episteme. No livro A República, o filósofo apresenta sua teoria das ideias e dá o seu conceito de justiça, baseando-se na cidade, polis imaginária que ele cria, que é a República, né? A célebre alegoria do mito da caverna também é apresentada nesse livro e é base para a filosofia platônica, né? Então, como é que se organizariam essa cidade platônica, a República, né? Ela seria dividida em 3 classes: a classe militar, guerreiros, teriam a função de defender a cidade; a classe dos magistrados, o filósofo rei, legisla e governa a cidade; e a classe econômica, os artesãos e comerciantes, que garantem a sobrevivência material da cidade, né? O que é justiça para o Platão? Para explicar esse conceito, ele cria uma cidade ideal, imaginária, e divide nesses setores que eu falei para vocês. Portanto, para o Platão, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. É a cidade funcionando da forma como deve funcionar, que vai dividir os cidadãos de acordo com as suas capacidades em cada um desses setores, e eles vão ser interligados em harmonia, né? A teoria das ideias, do Platão, e o mito da caverna, nós chegamos a ver já, né? O mito da caverna é um momento onde ele explica que os nossos sentidos atrapalham a aquisição das ideias inatas do conhecimento real e racional, e que são falhos, e por serem falhos nos mostram representações das coisas e não as próprias coisas. Por isso ele propõe que a gente saia da caverna, que é a ilusão criada por nossa capacidade de perceber as coisas a partir dos nossos 5 sentidos, e através da racionalidade atinja esse mundo das ideias, que é um mundo superior e que está além, então, da nossa capacidade cognitiva a partir dos nossos 5 sentidos, né? Depois dele, para finalizar, a gente tem o Aristóteles, que vai se contrapor ao pensamento do Platão. Ele foi, por assim dizer, o primeiro biólogo, né? Não era de Atenas, mas foi discípulo de Platão, estudou durante 20 anos na academia do Platão, mas discordou do mestre. Para ele, o mundo das ideias não corresponde à verdade. O que corresponde à verdade é aquilo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Acusado de infidelidade ao mestre, declarou amigo de Platão, mas não mais amigo da verdade, né? Acreditava na existência de um motor imóvel, ou seja, aquele que move tudo e todos, mas que não precisa ser movimentado. Mais tarde, essa ideia foi usada por São Tomás de Aquino como um argumento da prova da existência de Deus. Para Aristóteles, matéria e forma estão sempre juntas nos indivíduos, não separados, como propôs Platão. Não existe, por exemplo, o cavalo, mas este cavalo, aquele cavalo, etc. Dessa forma, ele cataloga 3 distinções sobre os seres, né? A essência é tudo aquilo que faz com que a coisa, o ser, seja o que é, por exemplo, a nossa forma humana, ela não muda, ela é a mesma para todos. E o acidente são as características variáveis e imutáveis do ser. Por exemplo, existem pessoas de cabelo comprido, curto, barba longa, pele clara, escura e etc., né? A necessidade, as características essenciais são necessárias, ou seja, não podem deixar de existir. Caso contrário, a própria coisa, o ser, deixará de existir. Por exemplo, Sócrates é necessariamente homem, humano. Se deixar de ser humano, vai deixar de existir. E a contingência, que são as características contingentes, que são variáveis e imutáveis, ou seja, os acidentes, mas é contingentemente calvo. O Sócrates seria calvo. Por quê? Porque ele tem essa contingência de não ter nascido cabelo ou de ter perdido os cabelos, né? O ato, que é uma coisa, pode ser una, uma coisa em ato será ela mesma. Por exemplo, a semente é em ato semente, a árvore é em ato semente, em ato árvore, mas também tem a potência, que é múltipla. Ela pode conter a árvore em potência, quem a semente pode conter a árvore em potência. E a árvore pode conter a lenha em potência. Então, as coisas se dividem dessa forma. Tem a Escola de Atenas, que foi fundada pelo
Aristóteles, né, um afresco pintado pelo Rafael Zanzio, representa a Academia de Platão, foi pintado em 1509 e 1510, e uma encomenda pelo Vaticano. Essa imagem aqui é o centro da imagem, a imagem aqui está difícil de vocês enxergarem, mas depois se vocês aumentarem, nessa imagem o Platão aponta para cima Platão aponta para cima e o Aristóteles aponta para baixo. Por quê? Porque o Platão está dizendo que o essencial é o mundo das ideias, que está sobre as coisas, e o Aristóteles está dizendo, não, o que existe são as coisas, a gente tem que perceber e compreender elas como elas são. Mas se os nossos sentidos são falhos, eles não nos dão acesso à verdade absoluta. Portanto, aqui a gente tem de novo a retomada da divisão que começou lá nos Socráticos, no Sócrates e nos sofistas, da ideia em que um defende a possibilidade da existência da verdade absoluta e o outro defende a existência de verdades diversas, que são verdades parciais, que são filtradas pelos nossos sentidos. A nossa avaliação vai se concentrar principalmente nos pré-socráticos, Sócrates e os sofistas. Platão e Aristóteles eu trouxe aqui só para a gente entender a continuidade do pensamento, né? O Platão dá uma continuidade no pensamento dos Sócrates e o Aristóteles dá uma continuidade no pensamento dos sofistas, mas eles ficam para uma próxima avaliação. Portanto, esse material que vocês receberam, que é um material que está à disposição para vocês ali no blog, vocês vão usá-lo até o slide 11. Do 11 em diante, vocês vão usar para uma próxima avaliação, mas já fica com vocês aí o material. Entenderam bem isso? Para não se atrapalharem. Quero desejar para vocês uma boa semana de estudos, que vocês consigam realizar a atividade que eu vou liberar hoje à tardinha para vocês. Essa atividade é uma atividade dissertativa em cima do material tanto de filosofia como de sociologia, bem facilzinho, que me enviem essa atividade. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu estou à disposição de vocês pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está no grupo da turma ali, vocês podem me chamar no privado, não tem problema nenhum. E eu acredito que vocês vão conseguir sair bem na avaliação. As questões que eu selecionei para vocês na avaliação levam em consideração algumas coisas que eu quero retomar por fim agora. Primeiro, a capacidade de vocês distinguir que a filosofia se difere da mitologia grega antiga, porque usa a razão para tentar construir as coisas, ao contrário da mitologia grega antiga, que trabalhava com desígnios divinos. Depois, que os pré-socráticos são os primeiros filósofos que tinham uma preocupação essencial, que a origem de todas as coisas, a essência de todas as coisas não era uma vontade divina e, portanto, procuravam essa essência de todas as coisas no mundo físico. E, por isso, eles são... a preocupação deles é diferente da preocupação do Sócrates, que abandona essa preocupação de discutir a física e abre caminho para a filosofia se transformar num processo de pensamento metafísico. Do Sócrates, é importante que vocês compreendam o método dele, que é a maiêutica, que é um método onde ele vai estabelecendo uma grande quantidade de perguntas ao seu interlocutor, até fazer com que esse interlocutor se livre de todo o pensamento que ele tem sobre as coisas e reconheça que ele não sabe o que são as coisas. Ao reconhecer que tu não sabe o que é as coisas, que tu não sabe o que tu está sendo questionado, abre, então, a possibilidade de construir um conhecimento novo sobre as coisas, e isso é a maiêutica, que seria o parto ali, a dar a luz ao pensamento racional. Os sofistas, é importante que vocês percebam que eles são os primeiros a
distribuir esse conhecimento filosófico mais abertamente, cobram caro para isso, para distribuir esse conhecimento filosófico, e cobram caro porque há uma demanda para esse conhecimento filosófico. Por que há uma demanda? É a mesma resposta da condição material e objetiva do surgimento da filosofia lá atrás com os pré-socráticos. Nesse momento, na Grécia, se desenvolve pela primeira vez na polis, nas cidades-estados gregas, a democracia. Na democracia direta da antiguidade grega, os cidadãos, aqueles que eram considerados cidadãos, nem todo mundo era considerado cidadão na Grécia Antiga, esses cidadãos, então, eles se reúnem na ágora, na praça pública, para decidir o futuro da cidade. Essas reuniões públicas de um ambiente democrático favoreceram a ideia de que o homem pode resolver as coisas por sua razão, por sua racionalidade. Afastaram, então, assim, o pensamento grego do pensamento mítico e, portanto, também deram origem à filosofia. E também deram origem a essa demanda por aprender a arte da retórica e do discurso, que os sofistas distribuíam e cobravam caro por isso. Por quê? Na medida que as decisões, as coisas eram resolvidas nessa assembleia, na praça pública, na ágora, aquele que conseguisse defender melhor a sua ideia conseguiria ter o seu objetivo atendido. Por isso, uma demanda para aprender a arte da retórica e do convencimento, e uma demanda para que os sofistas pudessem, inclusive, cobrar caro por essas aulas de filosofia que eles distribuíam para os cidadãos gregos. Eu vou colocar hoje já, logo em seguida, as aulas para vocês, e vou disponibilizar os links também ali no grupo. Então, um bom final de semana para vocês, meus queridos, bom estudo. Foquem na semana para estudar, se vocês vão ter essa experiência de fazer as provas e as avaliações online, todas elas nas próximas 2 semanas, a semana que vem a semana toda de prova, na outra semana a gente tem a nossa prova de sociologia, primeiro vai ser a prova de filosofia, e eu queria desejar para vocês boa sorte, façam com calma, observem bastante as questões referentes a forma como o portal funciona, né? Não vão abrir e fechar a avaliação ali antes do tempo ou depois do tempo previsto para não perder essa oportunidade de fazer a avaliação. Hein? Tá bom? Forte abraço para vocês. Qualquer coisa, eu